eu acho que a gente vai acabar isso hoje. Então, se der um tempo, a gente volta para explicar algumas coisas. Tá, vou começar a ler, Beleza. beleza? Selva, vamos lá. Faca na caveira. O segundo conjunto de Huntington é semelhante a ideias de Leibniz, Peirce e Schroeder, porque trata da relação de inclusão entre elementos enquanto distinta de qualquer operação sobre os elementos. O sinal que usaremos para essa relação é usado em matemática com o sentido de é menor do que, mas aqui deve ser interpretado de tal modo que a fórmula A, esse sinal B, não exclua a fórmula A igual a B. Se, como de costume, os elementos da álgebra são classes, o sinal pode ser representado como representando inclusão no sentido em que uma subclasse está contida numa superclasse. Não significará, pois, a relação de pertença. Carlos? Não, porque tava tomando água, pô. Pode continuar. Eu pensei que foi a internet, pô. Eu jurava Não, que foi a internet. tranquilo. Vai lá. Desculpa aí, vai. Segue. Ah, relaxe. Fica de boa, cara. Ai, ai. Que bom. Que massa, pô. Certo. Eu vou usar uma nomenclatura diferente para ficar mais palatável. Vou usar a nomenclatura de conjuntos contemporâneos. Vamos lá. A está contido em A para todo elemento A. Se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. Terceira, se A está contida em B e B está contida em C, então A está contido em C. Quarto, existe um elemento vazio, tal que vazio está contido em A, para todo elemento A diferente de vazio. 5. Existe um elemento universo, tal que A está contido no universo, para todo elemento A diferente do universo. Sexta, se A diferente de B e aqui está escrito diferente no inglês, então eu vou ler como está no inglês. E não, como posso dizer? Não, desculpa. Sexto, se A diferente de B e A não está contido em B ou B não está contido em A, existe um elemento S, tal que, primeiro, A está contido em S. E segundo, B também está contido em S. Terceiro, se Y, que é diferente de S, é tal que A está contido em Y e B está contido em Y, então S está contido em Y. Sete. Se A diferente de B e A não está contido em B ou B não está contido em A, existe um elemento P tal que, primeiro, P está contido em A, segundo, P está contido em P. E terceiro, se X, que é diferente de P, é tal que X está contido em A e X está contido em B, então X está contido em P. Tranquilo até aqui? Tá compreensível eu dizendo dessa maneira? Tá até melhor. Beleza. Oitavo. Se os elementos vazio e universo existem e são únicos, então para todo elemento A, existe um elemento inverso de A, ou complemento de A,
está o quê? Primeiro, se se X está contido em A e X está contido no complemento de A, então X é igual ao vazio. E segundo, se A está contido em Y e o complemento de A também está contido em Y, então Y é igual ao universo. Nono, se os postulados 1, 4, 5 e 8 são satisfeitos e A está contido em B... Não, desculpa, vou reler. Nono, se os postulados 1, 4, 5 e 8 são satisfeitos e A está contido no complemento de B, então existe um elemento X que é diferente de vazio, tal que X está, como posso dizer, contido em A e X está contido em B. Esse aqui ficou mais complicadinho. Esse aí eu não entendi direito mesmo. Parecia os postulados 1, 4, 5 e 8. Se essa relação aqui é verdadeira. 4, se existe um vazio. 5, se existe um universo. E 8, se eles existem, são únicos de uma certa maneira, ou que se X estiver no seu conjunto e no complemento dele, então o X é igual a vazio. E se Y conter A e o seu complemento, então o Y é o universo. Esses os axiomas que estão... Os axiomas não. Os postulados que ele está falando que se estão satisfeitos. Certo. E A está contido em B. Certo. Então você tem um A que está contido em um conjunto complementar de B. Então existe um elemento X que ele é diferente do vazio. Tal que X está contido em A e X está simultaneamente contido em B. Deixa eu ver aqui no original para ver se está assim. Rapidão, viu? Droga, tá muito longe. Digita a página lá em cima, o número. 4, 5. Mas é porque não é equivalente, não. Diferente, né? É verdade. Mas a gente acha rapidão. Tá chegando. Não parece não, mas a gente já leu muito, viu? Leu um cara. Se os postulados No passinho. 1, 4, se os postulados 1, 4, 5 e 8 eles traduzir o Woolley por são satisfeitos. E não é o caso que... Porra, isso aqui é... E não é o caso que... Puta que pariu. O que tá lá? Aqui tá, então, para todo elemento A. Oh, desculpa. Então existe um elemento aqui. Poxa. Não é, eu não tô traduzindo. Não, isso é antes, velho. E não é o caso que... Não é? Agora lá pra você ver, porque o Dan, ele tá depois, então, tipo... Not the case. Então não é, isso aqui não é o caso. Não é o caso que existe um A contido no complemento de B. Sim, exatamente. É isso que eu também estou interpretando. É o oposto do que tá lá. Doideira da porra, diga aí. Porra, aqui tá. Aí foda. Viu por que é bom consultar o original? Caralho. Olha só o que o cara fez. Aqui dá a entender que ele botou só uma conjunção aqui, ó. E foi. Olha só. Que loucura, meu irmão. Vai ler o original pra ver que Ainda bem que tá olhando o original, viu? Sim.
Muda completamente. Nem faz sentido, assim, você nem consegue entender. Pois é, eu também. Vamos aqui, ó. Se os postulados 4 e 5 e 8 são satisfeitos, são sustentados, alguma coisa assim, e não é o caso que A está contido no complemento de B, então Há um elemento. há um elemento X diferente do vazio, tal que X ou está. Não, tal que X está contido em A e X está contido em B. Agora sim, ficou muito mais compreensível para mim, pelo menos. Sim. Tá mais compreensível mesmo. Mas bora pensar um pouquinho mais. Certo, A está contido no complemento de B. Não é o caso que A está contido no complemento de B. Não é. É isso mesmo. Uhum. Não é o caso que eu pertença ao conjunto de mulheres. Então existe um elemento X, que X pode ser eu mesmo, que pertence a, que sou eu. Não, tá errada. Minha interpretação tá errada. É que pertence a B, mas não ao complemento de B, né? É isso. É porque a gente tem que ter sempre em mente, eu acho, os outros postulados, para ficar bem claro. Mas basicamente os outros postulados é só que. Não é difícil. Não é. Certo. Tá, caso que A complemento de B. Mas eu acho que o erro na minha interpretação é que eu peguei eu que sou um indivíduo, não um conjunto. Tenho que pensar em um conjunto. Vamos pensar no conjunto de mamíferos e sei lá, de Certo, animais. perfeito. O conjunto de mamíferos não é o caso que esteja contido nos seres inorgânicos. Ou seja, não é uma pedra, esse tipo de coisa. Então, os mamíferos não é o caso que os mamíferos estejam contidos no conjunto de seres inorgânicos. Então, existe um elemento X, que é diferente de vazio, tal que esse X pertence simultaneamente ao conjunto dos mamíferos e X pertence aos conjuntos de seres vivos. Pronto, é isso aí. Perfeito. O erro da minha interpretação foi que eu peguei um indivíduo. Sim, ficou bem Certo. claro. Deu para pescar também, Carlos? Vou considerar o silêncio como um sim. Não, é porque eu tava falando e o áudio tava desligado. Beleza. Deu para pegar? Vá continuando. Cara, não funciona assim comigo, não. Eu quero saber se tu tá acompanhando. Eu não quero Não, atropelar é, nada, não. não, mas a questão não é nem de atropelar. Eu estava me habituando com os símbolos, já percebi que o símbolo aí de menor não é necessariamente menor, né? No caso, está contido. Sim. Mas aí quando você tá desabituado com o signo, você vai pela significação que eu tô lendo. E Talvez então, significa exatamente, eu estava tentando acompanhar justamente da sua leitura. certo, mas conseguiu acompanhar a minha leitura? A leitura em si. Aí, se você perguntar se eu estou entendendo o todo, não, porque eu não olhei a parte de cima. Por isso que mas o que você está falando para mim, pelo menos. Você não assistiu a outra, né? Você não assistiu Isso, eu ainda não outra. tive tempo de assistir. Também eu não quero Sim. estar travando aqui o desenvolvimento de vocês, não. Não, mas se você tiver uma dúvida, pode ser que a tiração da sua dúvida é deslanche, entendeu? Entendi. A gente não precisa reler o que a gente Não. já viu na reunião passada. Mas caso você tenha dúvida, você coloca a dúvida, a gente explica a dúvida que você tem para você conseguir digerir a reunião de agora. Não tem problema nenhum no meu ponto de vista, né?
Só me diga uma coisa, esses 10 pontos aí são, no caso, ele está tentando, são o quê? Proposições, axiomas, afinal, o que é um postulado? O que é que ele está querendo demonstrar aí com esses 10 pontos? Ah, sim. Aqui, nessa seção que a gente está lendo em específico, lembra tudo que a gente viu com bullying? Certo. Aqui faz parte do desenvolvimento de outros autores que são continuadores do trabalho do bullying, só que o que eles estão tentando fazer é pegar aquelas considerações todos os resultados que o bullying conseguiu desenvolver e meio que extrair a estrutura pura. Ou seja, o bullying conseguiu obter aqueles resultados porque ele deu uma interpretação a partir de certas operações, ele começou a desenvolver um certo formalismo que teve alguns resultados. O que eles estão tentando fazer agora é tirar essa estrutura que o bullying criou, vou chamar assim, tirando a interpretação delas e só tratando da estrutura pura, vou colocar nesses termos. Ok. Beleza. Beleza? Agora, não, pronto, agora já orientou minha cabeça. Bom. Aí aqui a gente está tratando de um autor chamado Hutton. Hutton, eu vi, você falou, foi. Que ele definiu, como pode dizer, que uma generalização da noção que a gente poder interpretar em bullying na relação de inclusão de classes pode ser interpretada somente criando esse símbolo e listando propriedades. E qualquer relação que satisfaça essas 10 propriedades vão ter os mesmos teoremas do sistema de bullying. Dando para pescar o que eu estou querendo dizer com isso? Então eu já não estou mais trabalhando com o significado dos termos fixados. E essa maneira que eu usei para ler é para a gente ler e já sacar o porquê isso funciona. Porque a gente já está dando uma interpretação de teoria dos conjuntos, que a gente já está habituado a cada um desses postulados. Só que a ideia disso, e por isso que ele usou esse sinal, é simplesmente estabelecer esse sinal através desses 10 postulados. Ou seja, qualquer relação que você imaginar e criar na sua cabeça que satisfaça essas 10 propriedades vai ter os mesmos teoremas de bullying. Existe a expressão neobolianos ou não? Essa galera aí que deu continuidade. Existe. Eu acho que existe. Eu acho que, por exemplo, o Tarsk pode ser considerado um neobooleano. Ou neobooleano ou neoalgebrista. Ok. Mas não tenho certeza não. No conjunto anterior é a mesma coisa, só que os sinais que eles estão generalizando é esse sinal que a gente interpreta usualmente como mais de multiplicação. Que no sistema de Bully seria a conjunção, que é essa de baixo, e a disjunção, que é essa de cima. Tranquilo? A soma seria a conjunção e o xizinho aí a disjunção, não é isso? O contrário. A soma é a disjunção e a multiplicação é a conjunção. Beleza. Vamos lá, continuar. Nesse conjunto, os postulados 1 a 7 são independentes entre si. E os postulados 8 e 9 são independentes em relações aos primeiros 7. Certo. Então vamos lá. Esses postulados até o 7, eles são independentes entre si. Então, se você pegar eles e fazer o teste de dependência, que é aquele teste que você considera uma delas falsa, não. Você pega as outras sentenças e postula que elas são verdadeiras e vê se ao postular que elas são verdadeiras implica
a verdade da que você está tentando provar que é independente. A prova da independência é feita assim. Não sei se eu fui prolixo se eu falar assim. Então essas 7, elas são independentes entre si. Pera, Então, se você então, pegar essa... deixa eu ver se eu entendi a questão da independência. Se eu pegar, por exemplo, eu pego essas 7 aqui, Sim, daí, se por exemplo, o fato de uma ser verdadeira é independente das outras serem verdadeiras ou não, não é isso? exatamente. Tipo, você vai considerar... Você pegou o número 7, né? Hum, Você vai considerar pode ser. agora de 1 a 6 verdadeiras. Se você aceitar de 1 até a 6 são verdadeiras, lhe forçar a assumir 7 como verdadeira, então ela não é independente. Tem que ser Hum, possível criar uma interpretação em que 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sejam verdade e 7 seja falsa. Tem que ser possível criar essa interpretação. entendi. Isso Então, na quer dizer verdade, independente. o processo de demonstração da independência, ele é feito o oposto, então. Você pressupõe que as outras são verdadeiras para ver se aquela não necessariamente será verdadeira. Exatamente isso. Beleza. Porque se ela for verdadeira, você está mostrando que ela é consequência lógica das outras 6. Porque o conceito de consequência lógica é justamente essa. Se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. Então, nesse sentido, elas não Sim. são independentes. Então, cada uma delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são independentes entre si. Então, uma vai ser independente em relação às outras 6, a 2 também vai ser independente em relação às outras 6, e assim até chegar aqui ao 7. Espero que eu tenha sido claro falando assim. Sim, tranquilo, valeu. E os postulados 8 e 9 são independentes em relação aos primeiros 7. Aqui fica interessante. Se você pegar o 8 e 9, eles são independentes em relação aos 7 primeiros. Mas qualquer dos postulados 6 e 7 pode ser deduzidos dos restantes. Mas quaisquer dos postulados 6 e 7 pode ser deduzido dos restantes. Certo? Então você tem 6 e 7 aqui, você considera conjuntamente de 1 até 10. Então elas podem ser deduzidas dos restantes. Devo pegar até aqui? Então, o 6 e o 7 ele pode ser deduzido se eu considerar os 10, né? Eu acho que é se considerar os 10, que é Vai o lá dos no restantes. original, rapidão, só pra me dar uma olhada como é que tá lá. Tô preocupado agora. Tranquilo. Mas aqui é a mesma coisa. Mas tanto o 6 ou 7 pode ser deduzido do resto. A partir do resto. É a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza. É porque que a prova de independência é aquela que eu falei para você. Você tem que pegar um conjunto de afirmações e você provar que aquela afirmação é independente em relação àquele conjunto. Pode ser, por exemplo, que 6, o que ele está afirmando, é independente se você só considerar de 1 até 7. Mas se você considerar de 1 até 10, ela não é mais independente. E a mesma coisa vale para o 7. Sim. Beleza. Isso lembra, talvez, para retomar muito,
aquela discussão lá da segunda ou terceira reunião que nós tivemos acerca do que, a depender do que você tome como primitivo, você vai ter um sistema que é monomórfico, plurimórfico, que é basicamente essa mesma questão, eu acho. É relacionada, vamos dizer assim. Então, o que você considera como seus postulados vai dizer se essa afirmação ela é independente ou não. Certo. Vamos lá, continuar. Figuram aqui por questões de simetria, ou seja, 6 e 7 estão nesses postulados por questões de simetria. As letras S e P usadas nesses postulados sugerem, como é óbvio, soma e produto respectivamente. Isso aqui que a gente ficou meio em cabeça, meio batendo uma cabeça. Mas eu acho que a ideia é o seguinte, olha só que interessante quando é interpretando em uma relação de inclusão. Se existe um elemento S, tal que A está contido em S, e tal que B está contido em S, então, se existe um Y diferente de S, esse Y é tal que A, desculpa, se Y, que é diferente de S, é tal que A está contido em Y e B está contido em Y, então S está contido em Y. Eu acho que esse S é considerado soma porque tanto A quanto B simultaneamente pertencem ao conjunto. Nesse sentido, seria um conjunto. Sim, quando você estava lendo, eu fui percebendo isso. Realmente, ficou bem mais claro. Agora, bora ver se o mesmo resultado pode ser extraído de P. Vamos aqui. Se existe um elemento P, que eu chamo de produto, só que o produto está contido em A e o produto está contido em B, se X, que é diferente desse produto, é tal que X está contido em A e X está contido em B, então X está contido no produto. Produto aqui entendido como algo em comum entre os dois, aparentemente. Porque o produto está simultaneamente em A e simultaneamente em B. Sim, eu acho que é isso mesmo. Então é soma no sentido que tanto A e tanto B está nesse algo que eu estou chamando de soma, e produto é aquilo que está tanto em A quanto em B. É o que é comum entre os dois. É o produto dos dois. Pelo menos é assim que eu estou interpretando para fazer sentido essa última afirmação que é óbvia. Entende? É óbvia. Vamos prosseguir. Engraçado demais. Os postulados 4 e 8 para a inclusão citam um princípio da teoria das classes que tem muitas vezes causado confusão. O princípio segundo o qual a classe nula é uma subclasse de todas as classes. Opa, essa discussão é boa. Qual é a quarta? A quarta é essa. Existe um elemento nulo, tal que o nulo está contido em A para todo elemento diferente do nulo, ou diferente do vazio. E oitavo, se os elementos nulo e universo existem e são únicos, então para todo elemento A, existe um elemento complemento de A, tal que, primeiro, se x está contido em A e x está contido no complemento de A, então x é igual a vazio, de fato. Aqui também está com essa interpretação do nulo está contido em classes. Porque se ele satisfaz essa propriedade, né, de x estar contido em A e também está contido no seu complemento, então esse elemento é o vazio. Perfeito. Aqui tem a segunda parte que eu acho que não é para consideração. Certo, vamos lá. Intuitivamente, parece bastante estranho falar
de uma classe que não tem membros. Mas desde que esta generalização técnica do emprego da palavra classe tenha sido aceite, o princípio a que fizemos referência é natural e facilmente inteligível. Porque é óbvio que a interseção de qualquer duas classes é uma subclasse de cada uma delas. E aqui ou daqui segue-se que a classe designada por interseção de A e o seu complemento, isto é, a classe nula, tem que ser uma subclasse da classe designada por A. Eu vou pegar a argumentação aqui. Essa aí tá mais óbvia, assim. Mais Ah, tranquila, essa obviedade aí. Mas bem interessante aqui. Essa parada da classe nula sempre foi um negócio assim, pouco explicado pra mim. Isso aqui deu uma explicação interessante. eu nunca tive problema com a designação da classe nula, não. Justamente porque a gente tem palavra para designar nada. Sim, então, eu nesse sentido sim, mas dentro da teoria eu sempre achei assim, pouco explicativo nos livros. Falar, tem a classe nula, ok. Mas, a classe nula está sempre dentro de todas as classes, você tem a classe nula. Né? E assim, vendo assim como interseção, assim, achei mais interessante. Mas me explicou melhor, entendeu? É porque a relação. É porque que volta para a anterior, né? É porque que existe um certo entendimento da relação estar contido, que é sinônimo de pertencer, né? A gente fala na linguagem usual. Mas essa designação que ele está dando por estar contido é praticamente uma maneira diferente de reorganizar as coisas que são as mesmas. Aí, nesse sentido, é mais interessante. Não é estar contido como uma substância, uma propriedade. Aí eu praticamente, sei lá, nem sei, nem parafrasear isso. Ô meninos, me diga uma coisa. Eu posso fazer uma analogia entre a teoria de classes e a teoria de conjuntos? Pode, Pode. Beleza. pode. Então entendi. Tranquilinho. A Pode questão seguir. toda, Vá, fala. não, a questão toda é que a teoria dos conjuntos vai incorporar dentro dela os resultados de Cantor. Veja, Hum, o que a gente conhece como teoria dos conjuntos, pode até ser um pouquinho ofensivo, é teoria de classes. Porque a gente não pro- entende, a gente não chega até os resultados do Cantor, propriamente dito, que é o resultado de ó- contagem. Ótimo, ótimo. É porque eu estava pensando justamente essa teoria das classes como se fosse teoria de conjuntos. É por isso que eu perguntei para ver se eu estou raciocinando correto. Beleza, Ah, então, tranquilo. tá rastreando corretamente mesmo. Em alguns, Ah, pronto. tratamentos, classe é um outro nome para conjunto. E tem outros tratamentos que vai Hum, dar um significado mais preciso para classe, mas aqui no contexto são os mesmos teoremas a princípio. Mas é belezinha. isso Por mesmo, mim, filezinho. Ótimo. Pô, legal. é legal mesmo. É um assunto até interessante para estudar, porque a princípio, eu acho que eu já falei isso em outra reunião, quando você pega a obra de Cantor e analisa, você percebe que o que ele está chamando, o que a gente chama de teoria das classes, o Cantor chamava de teoria das quantidades, que é o Mengele. E aí se transformou em teoria dos conjuntos, eu não sei como, mas se transformou. Então, realmente o que ele estava fazendo era uma teoria sobre o que fazemos quando contamos, né? Que é uma teoria da contagem. E eu acho muito interessante isso mesmo. É que ele Até aqui, trabalhou com número, né? O Cantor, né? sim, exatamente. Veja, até aqui a gente não falou em nenhum momento em contagem, percebeu? Aqui até agora a gente não falou em contagem, propriamente dito. O que é contar? Ei, me corrijam se eu tiver errado, que eu estou puxando pela mente. Não tem a etimologia, né, da palavra cálculo, né? Não tem alguma coisa a ver com pedra, alguma coisa assim, da materialidade do contar. Estou pensando certo ou viajei na maionese? Não, tu pode estar Vocês têm alguma pensando certo. referência? Tem. Eu não sei não. Etimologicamente eu não sei o que significa cálculo.
Oswaldo aí, que é o grego da equipe. Não, cálculo não sei também não, velho. O Não faço a menor ideia, mas eu latinista. acho que eu acho que o termo ele vem do latim, esse termo cálculo. É latim, né? É latim. Mas Mas eu não tem, sei salvo me falha a bem não. memória, Mas deve ter é no. pedra. Posso estar enganado. Ah, que No massa. Se dicionário for bom pedra. etimológico aqui na internet, quer ver? É. Aí, já que vocês se reportaram à questão do contar, né? Calcular, contar, pulou para conjunto. Eu só. Sim. É interessante mesmo. Cálculos. Tá E pesquisando aí? aí, É, Oswaldo? não, é Oswaldo, eu não É alguma pesquisei, coisa não. com pedra mesmo. Alguma coisa com Ah, pedra. então pronto, meu. Aí é Minha perfeito, viu? reminiscência foi boa. Eu já sabia, segundo Platão. É exatamente um tipo de pedra, velho. Sabe aquelas Aí, pedras de praia? Aquelas pedras redondinhas? Essa isso. pedra. É a Enfim. limestone, né? Pedra de lima. Aquela pedra de lima, sabe? Aquela pedra É, lisa. Vem de Certo. calculosos. Ah, então é por isso que é cálculo renal. Porra, é verdade, pronto, cara. também. É a Isso pedra mesmo, lisa, Alan. é verdade. Verdade, Isso. agora é Agora que Correto, faz verdade. correto. Correto, correto. Porra, eu tava esquecendo que era por causa disso. Ai. É. Porra. Tá massa então. Vou aqui continuar, beleza? Jogue Eu duro. tava pesquisando aqui rapidinho, só pra fazer aqui uma parênteses aqui, que ela tava falando o negócio do Cantor. Eu fui pesquisar aqui para ver se eu encontrava sobre teoria de classes e teoria de conjuntos separados. É Hum. engraçado, porque quando você procura teoria de classes, aparece classes do Marx, né? Teoria de classe É. Ah, social do Marx. E quando entendi. você É, de procura teoria de classes classe sociais. matemática, quando aparece teoria de classe matemática, você procura especificamente matemática, aparece teoria dos conjuntos. Mas sabe o Pronto. que é engraçado? É engraçado que o termo classe que Marx utiliza no alemão não é classe. Isso que é engraçado. Por que que existe um Nada no termo. alemão é uma coisa. Tem um termo só Não, para isso no alemão. não, tem um termo alemão que é classe com K mesmo, que é essa classe que a gente tá tratando, é classe com K. O que o Marx está tratando lá como luta de classes, o termo ele não usa classe com K, não. Pelo menos no Manifesto do Partido Comunista não é. Eu Ele só não usa lembro qual qual é o termo? termo. Eu não lembro o termo. Desculpa. Posso até pesquisar aqui. Na verdade, essa. Deixa eu ver. É isso aqui. A internet é osso para achar algumas coisas de vez em quando. Depois eu pesquiso. Aí eu mando para vocês. Não vou gastar muito tempo pesquisando isso aqui. O que é interessante, né, nesse debate todo é que o, o que os caras estão debatendo, os caras chamam dos mais variados nomes, pô. Isso aqui, essas considerações acerca de classe que o cara tá tratando esse tempo todo, o Frege chamaria de considerações acerca do conceito, pra você ter ideia. Então tem inúmeros nomes para essas relações aí. Classe, conjunto, conceito. E são essas mesmas propriedades, geralmente. É muito interessante. Certo, vou continuar aqui, viu? O quarto conjunto de Huntington é constituído para mostrar como todo sistema pode ser formulado com a adição e o complemento como as únicas noções primitivas. As outras noções, como a operação de multiplicação e a relação de inclusão, podem ser introduzidas por definições, se isso for necessário. Aqui tem as definições.
Se A e B são elementos, A mais B também é um elemento. Se A é um elemento, complemento de A também é um elemento. Terceiro, se A mais B, não, se A mais B não. A mais B igual a B mais A para todos os elementos A e B, cujas combinações aqui mencionadas também são elementos. Quarto, A mais B mais C igual a A mais B mais C para todos os elementos A, B e C, cujas combinações aqui mencionadas são também elementos. E quinto, complemento da soma do complemento de A mais o complemento de B adicionado ao complemento da soma do complemento de A com B é igual a A para todos os elementos A e B, cujas combinações aqui mencionadas são também elementos. Tranquilo até aqui? Não consegui visualizar muito bem essa última, não. Também não. Para mim fazer mais sentido se fosse outra coisa. Deixa eu ver aqui no original como tá. É. Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa mesmo. Vamos lá. Complemento da soma do complemento de A com o complemento de B. Porque se o complemento. Se a soma do complemento de A e do complemento de B é um complemento. Pera, não entendi isso aqui. Pera, esse complemento aqui é o complemento da soma toda, né? Essa linha maior. Né? Deixa eu botar no texto original. Tipo, você vai pegar os dois complementos, complemento de A e complemento de B, e você vai fazer, acho que aqui é a união entre os dois, e aí você vai pegar tudo que não pertence à união desses dois. Alguém tem um papel e caneta aí? Talvez dê pra fazer uma coisa assim. Faz no Paint aí. Faz no Paint mesmo. Vamos colocar um pouquinho mais. Pronto, aqui dá pra ver. Fazer com bolinha. Fica melhor. Vou criar um conjunto universo aqui, bonitinho. No meu quadrado. Pegar uma bola. Certo. Você tem o complemento. Complemento de A. Certo. E o complemento de B. Ok, vamos lá. Vocês preferem que eu coloque a letra ao lado? Eu estou considerando os conjuntos essas bolinhas menores e o complemento desse conjunto, o que não são essas bolinhas. Alô? Eu respondi que tá no microfone desligado. Pra mim tá de boa, mas o É, complemento é o que sobra aqui tava. da bolinha, né? A bolinha Tá. é o A e o B e o que sobra aí é o complemento. Exatamente. Aí eu criei esses dois conjuntos maiores para caso a gente necessite por alguma necessidade. Mas por enquanto
a gente só vai considerar essas bolinhas menores aqui. Vou colocar um preenchimento aqui só para deixar um pouquinho mais bonito. Vermelho e verde aqui. Certo. Tem esse conjunto A e esse conjunto B. O complemento entre o conjunto A adicionado, ou melhor, união, o complemento de B, que praticamente aqui dá uma ideia de quase ser o universo. Certo. Só que em vez de você pegar isso, você pega, na verdade, o complemento deles dois. Ô, cacete. Então você pega o Então, complemento. o complemento deles dois não seria, É o nesse caso. conjunto A e o conjunto B. Então, por isso que eu tava pensando de parece uma dupla negação aqui. Quando eu vi primeiro, né? Exatamente. Exatamente. Mas é porque se fosse parece uma dupla negação. Não, verdade. Parece uma dupla negação. Eu fiquei bugado porque eu tava interpretando isso a partir de De Morgan. Porque a partir de De Morgan, vamos considerar que isso seja a negação de uma negação com uma disjunção de outra negação. Seria a afirmação da conjunção de A e B. Ah, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Por exemplo, Por De Morgan, isso aqui seria a negação de A, disjunção, negação de B, certo? A Sim. negação da negação de A disjuntado com a negação de B, por De Morgan, é A e B. É A conjunção B. Sim. Certo? Então a gente tem esses dois aqui. Não, Só agora, que se você olhar agora e ler dessa forma, como dupla negação, aí fica evidente que vai sobrar A aqui. é, realmente. Realmente. Não precisava nem fazer o desenho. Mas o desenho foi bom para dar, é, para perceber, né, de imediato, porque porque é outra, como é que fala, outra linguagem, né, uma linguagem diferente que a gente usa na lógica, na lógica clássica e tal. Sim. Mas é porque eu acho que eu fiz a imagem porque a gente estava interpretando isso a partir de uma relação de interseção e de união, né? Também. Sim, Porque esses dois que a gente que sobrou aqui nessa consideração, eles ainda seriam a interseção entre esses dois. Então esses dois estariam mais ou menos. Quer dizer, a gente não sabe se esses dois estão próximos o suficiente para essa interseção ser vazia ou não. Mas seria a interseção ainda dessas duas bolinhas. Na interpretação aqui de cima, né? Mas a regra do De Morgan também funciona para inclusão e união. Então não tem problema não. Se você entendeu a partir de regra de De Morgan, não tem problema não. Tranquilo? tranquilo. Até bom para pensar nisso, porque aqui, ó, isso aqui é uma limitação do raciocínio diagramático, teoricamente falando. Porque a gente não tem como simbolizar diagramaticamente quando existe uma relação que a gente não sabe se existe um elemento ou não dentro dessa interseção. Porque aqui, pelo diagrama, essa interseção é vazia, ó, do jeito que eu desenhei. É complicado mesmo pelo diagrama, né? Dá uma limitação mesmo. É. Aí o diagrama de Venn acho que vai vir para resolver esse tipo de situação a partir desse tipo de diagrama aqui. Vamos continuar. Que acho que a gente já viu, na verdade, que é aquele de cima. Depois a gente volta. O caso. Não, vou voltar agora para mostrar. Só para mostrar, não vou ler não. Não, tá muito atrás.
Pensei que tava bem perto. Foi mal. Aquele diagrama de Venn lá, ele tá na página 426 dentro do documento. Certo. E Mas fora 438. sim, a gente vê depois. Se ainda for o caso. Vamos lá. Este e o conjunto correspondente para as operações de multiplicação e complementação são talvez os mais simples que podem ser construídos. Pelo artifício de Peirce e de Schaeffer, já mencionado, é possível, contudo, encontrar um conjunto de postulados que é mais simples e envolve apenas uma operação primitiva. Rapaz, o desafio aqui é enxutar cada vez mais, pô. Primeiro, há pelo menos dois elementos distintos. Segundo, a chefe B, se você preferir pronunciar assim, é o elemento para todos os elementos A e B. Terceiro, a chefe A e isso conjuntamente a chefe A igual a A para todo elemento a cujas combinações aqui mencionadas são também elementos. A chefe, aí abre colchetes para uma fórmula. B chefe, aí abre parênteses para uma fórmula. B chefe, B fecha o parênteses da fórmula, fecha o colchetes da fórmula, igual a chefe A, para todos os elementos A e B, cujas combinações aqui mencionadas são também elementos. Pronto, agora eu vou respirar para a quinta. Existe uma igualdade entre duas fórmulas em que a expressão que está dentro de colchetes, eu errei, não é colchetes não, é chaves. Está dentro de chaves. Peraí, esse negócio está escrito. É. Quinto, aí abre colchetes. A chefe, abre parênteses. B chefe, C, fecha parênteses, fecha chaves, desculpa. Chefe, abre chaves. A chefe, abre parênteses. B chefe, C, fecha parênteses, fecha chaves. Igual a abre chaves, abre parênteses. B chefe B, fecha parênteses. Chefe A, fecha chaves. Chefe, abre chaves. Abre parênteses. C, chefe, C, fecha parênteses. Chefe, A, fecha chaves. Para todos os elementos A, B e C, cujas combinações aqui mencionadas são também elementos. Muito inteligível, né? Extremamente inteligível. Total, total. Este conjunto encontra-se no ensaio já mencionado, de Schaeffer, no caso. E a expressão A chefe B é muitas vezes designada pela função de traço de Schaeffer. Tem que se admitir que os últimos três postulados parecem bastante complicados quando são escritos por extenso, como aqui, mas podem parecer mais naturais quando a expressão A chefe B é interpretada ou como A complemento de A vezes complemento de B, ou complemento de A mais complemento de B. E o sinal complemento de A é interpretado com a abreviatura de A chefe A. O fato de o traço poder ser interpretado indiferentemente de duas maneiras é uma consequência interessante do princípio da dualidade. Que interessante. Essa segunda parte eu não sabia. Ah, então agora entendi mais ou menos a ideia. É que, tipo, é um, um operador que ele pode ser interpretado de mais de uma maneira, né? Ou é só dessas duas maneiras?
É, Ou ele pode ainda ser de outras maneiras ainda? eu acho que ele pode ser de outras maneiras ainda, mas a questão aqui que eu achei interessante é o seguinte. Eu acho que vocês já viram lá na lógica com o Renato que vocês podem escolher o sinal de negação mais um dos operadores que vocês aprendem em lógica para reduzir todas as outras fórmulas proposicionais em fórmulas contendo aqueles dois operadores, negação e o outro que você escolheu. Então você pode escolher, por exemplo, negação e conjunção. Aí você consegue reescrever todas as fórmulas de lógica a partir das operações de negação e conjunção. Você pode escolher também negação e disjunção. Ou você pode escolher também negação e implicação. Isso é aquele assunto que eu já falei que depende do que você está considerando como primitivo do seu sistema. O Frey considerava como primitivo a negação e a condicional. O Russell considerava primitivo a negação e a disjunção. Nessa solução que o Scheffer está dando, o operador primitivo é só essa barra aqui. Porque a negação e a conjunção ou disjunção, elas são definidas a partir desse operador. E aí vem a segunda parte que eu não sabia, que esse sinal ele pode ter tanto o significado de A, de nem A e nem B, quanto não A ou não B. Essa parte que eu não sabia. Eu pensei que eram dois operadores diferentes que poderiam ter esse significado. Mas o que ele me disse aqui é que esse traço pode ser interpretado dessas duas maneiras. Isso eu achei novo, no caso. Não sei se deu para pescar o que eu quis dizer. Sim, essa parada de redução, assim, o Wittgenstein fez isso também, não foi algo nesse sentido? Fez sim. E o Russell fala que ele tirou isso do Scheffer. Hum, Só que o Wittgenstein ele é de tradição russeliana. Então, ele introduz como primitivo negação e negação e conjunção, eu acho. Ou é negação e conjunção ou eu acho negação que e é conjunção mesmo. Eu acho que é conjunção. certo. Só que um procedimento que ele faz para gerar as sentenças dele é a partir desse procedimento do chefe aqui. Depois a gente vai ler. Hum, É interessantezinho. Ele vai beleza. criar uma operação que vai ser equivalente a essa barra de chefe, em que ela é recursiva. Ou seja, a partir de A, você tem A. Aí você aplica A chefe é A. O que você tem? Você tem negação de A. Aí você tem A chefe é A. E aí você aplica de novo a operação chefe. E aí você obtém uma outra coisa, que eu acho que é. Não tenho certeza do que você obtém a partir disso. Mas praticamente o que ele está fazendo é formalizando a lógica, assumindo somente como premissa uma sentença e uma operação. E a partir disso ele vai derivando todas as outras sentenças que tem como subfórmula apenas A. Uhum. Eu comecei a entender melhor. Esse é uma onda, né? Dá até pra entender Só melhor que aqui em cima agora. é doideira, né, velho? Muito louco. Interessante mesmo esse resultado aqui. Agora, essa segunda parte também é novidade. Total, 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 total. Eu não sabia que esse símbolo aqui, a CFA, podia ser tanto interpretado como nem como nem. Não, não há ou não vê. Ou não há ou não há. Eu não sabia não que era o mesmo sinal para as duas interpretações. Interessante. E aí, Carlos, tá, tá tranquilo para você também? Tranquilinho, estou acompanhando. Esse Mas já princípio da dualidade que tá falando aí, ele já foi desenvolvido em alguma parte ou eu não tô lembrado?
Eu não lembro não que é o princípio da dualidade, pra ser sincero. 0 e 1, tô chutando. Pode ser isso, né? O princípio da É, dualidade é que a ação é verdadeira ou falsa. o verdadeiro ou falso, é. Para pesquisar aqui. Então, no caso, False se for a true. mesma coisa do princípio da bivalência, né? É, pronto. Álgebra booleana. Vamos lá. É É isso basicamente isso. mesmo, né? Só que é em álgebra booleana, no caso. Deixa eu ver se tem. Indepotência. Deixa eu ver. Pronto. O Wikipedia é melhor. Aqui para mim apareceu que o princípio da dualidade afirma que o dual de qualquer teorema em uma álgebra booleana também é um teorema. Ou Agora, seja, se aqui qualquer também. declaração é consequência dos axiomas em uma álgebra booleana, então a declaração dual também é uma consequência dos axiomas. Né? Você viu isso na Wikipedia? É, Aqui eu também estou com a Wikipedia aberta. Aqui está falando dualidade. A dual de qualquer declaração em uma álgebra B é a declaração obtida pela troca das operações produto e soma de seus elementos de identidade 0 e 1 na declaração original. Por exemplo, a expressão, essa aqui, é igual a B. É dual dessa expressão. Ah, tá. Entendi. Observe a simetria dos axiomas em uma álgebra booleana B. Isto é, o dual do conjunto dos axiomas B é o próprio conjunto de axiomas. Consequentemente, vale o princípio da dualidade em B. O princípio da dualidade afirma que o dual de qualquer teorema em uma álgebra booleana também é um teorema. Ou seja, se qualquer declaração é consequente dos axiomas em uma álgebra booleana, então a declaração dual também é uma consequência dos axiomas. É claro que essa interpretação que eu vou dar é uma interpretação um pouquinho equivocada do que ele disse. Mas praticamente, se você tem uma expressão e essa expressão você é capaz de obter uma expressão, vou colocar entre aspas, equivalente, trocando os operadores soma por conjunção ou soma por produto e 1 por 0. sim, pelo exemplo dá para entender melhor do que com a explicação aí. Mas dá para É entender porque mais ou menos. ele deu aqui essa definição, eu tirei disso aqui, ó. A dual de qualquer declaração álgebra booleana B é a declaração obtida pelas trocas das operações produto e soma e seus elementos de identidade 0 e 1 na declaração original. Sim, Então, ao você substituir esses operadores, você tem o que ele chama de dual dessa declaração. Esses operadores, essas constantes, que 0 e 1 a gente pode chamar de constante. É interessante isso. Interessante mesmo. Uma relação diferente do que a gente entendia. sim, Então, interessante. tá. Pronto. Eu vou agora concatenar isso que ele disse a partir do que eu falei antes do Mortari. Lembra que eu falei que, dado qualquer sentença de lógica proposicional, você pode substituir os operadores por criar um equivalente, na verdade, da expressão, pegando a negação e qualquer um dos operadores, como negação e condicional, negação
e disjunção, negação e conjunção, e você pode reescrever todas as formas em termos dessas duas. Sim. Então é isso que é uma consequência interessante do princípio da dualidade. Isso que eu descrevi pode ser interpretado como um princípio da dualidade, vamos dizer assim. Essa possibilidade de poder reescrever fórmulas também válidas, utilizando outros operadores. Só que no caso, os operadores que eu estou falando eram cânones, né? Sim. Não, entendi. Interessante mesmo. Vamos lá. Mais recentemente, Alfred Tarski desenvolveu diversos conjuntos de postulados equivalentes para um sistema generalizado de álgebra de Boole, na qual há duas operações de caráter não infinito, nomeadamente a soma lógica ou união de todos os elementos de um conjunto especificado e o produto lógico ou interseção de todos os elementos de um conjunto especificado de elementos. Isso está no livro sobre os fundamentos da álgebra booleana, que está no livro chamado Logic, Semantics e Metamathematics. Tá bom. Vamos lá. Este sistema generalizado está intimamente relacionado com uma teoria das relações entre a parte e o todo desenvolvida por S. Liniewski, sob o nome mereologia. E aqui está o jornal filosófica de um país aí, de Varsóvia. Eu não sei onde fica Varsóvia, acho que é na Polônia. Que caso vocês quiserem dar uma olhada, é esse nome aqui. É Polônia mesmo. É Essa palavra Polônia mesmo. Mereologia, eu li isso aqui, Renato velho, em já algum falou dela. texto ontem, eu acho. Renato também já falou de meteorologia. Ah, tá. Eu li, foi naquele artigo que você colocou lá do realismo lógico metafísico e tal, uma lógica verdadeira. Aí Sei lá, o que você achou do artigo? achei bom, achei muito interessante. Mas eu só li um deles ainda, o outro eu só li a introdução ainda, não li ainda não todo. O que O que dá tá pra... em inglês mesmo, que o cara tá defendendo a neutralidade, eu não li ainda todo, só li só a introdução. O outro que eu li todo. Então, esse artigo em inglês é bom só ler a introdução mesmo, porque o que ele vai fazer depois é só desenvolvimento formal. Ele vai reinterpretar os princípios da lógica, tentando eliminar os pressupostos ontológicos. Ué, parece interessante ler também. Sim, não, é interessante mesmo. Vamos lá. Na verdade, a diferença consiste apenas em que o sistema de Lenievsky exclui a possibilidade de um elemento nulo estar contido em todo o outro elemento. É uma característica comum a todos estes conjuntos de axiomas o fato de envolverem o emprego de expressões vulgares, como se, e por isso pressuporem um sistema de lógica que contém as regras para a inferência de uma proposição, um conjunto de proposições para outra. Isso aqui é extremamente de meu interesse. Realmente eu sempre acho isso aqui, quando acontece esse tipo de coisa. Este fato não é uma razão suficiente para negar que a álgebra de Boole possa ser interpretada como um sistema de lógica, mas sugere que não pode ser a parte mais simples ou mais fundamental da lógica. Se supõe que os elementos da álgebra são classes, é óbvio que tem que haver uma teoria mais básica acerca da derivação de proposições a partir de outras proposições. Mas essa teoria mais básica não pode ser a álgebra de Boole interpretada da outra maneira em que as proposições são elementos, porque a outra versão da álgebra envolve precisamente as mesmas pressuposições da álgebra de classes.
Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Essa parte foi interessantíssima. Deu, Ele deu tá, ele pra tá pensar. preso. É, É um beco sem saída, eu pensei nisso. então, e isso de fato você encontra na obra. No slide que eu apresentei para vocês, a minha afirmação Hum, final foi que o bullying começa da noção de classe para chegar às proposições, enquanto o Frege parte da consideração de proposições para chegar, vamos dizer, entre aspas, em classe, para chegar nos conceitos. Ou seja, o jeito que o bully deriva o sistema dele, ele começa criando uma interpretação de classe, de operações de classes, e ele constrói um sisteminha. Quando o sisteminha já está pronto, aí ele pega o sistema que já está pronto e reinterpreta os, os elementos do sistema como proposições. Então, nesse sentido, a álgebra já pressupõe a lógica, quando ele está elaborando o sistema, justamente por causa dessa parte que ele usa esses operadores como um sim, uma conjunção lá, uma disjunção em uma outra parte para definir as operações. E depois que essa operação tá formada, ele pode reinterpretar ela para formalizar proposições. Essa parte até me lembra um pouco do artigo lá que ela fala de tem um trecho lá, uma lógica básica, né, que a lógica, as lógicas derivariam dessa lógica básica, mas a gente não sabe que lógica básica é essa, mas a melhor lógica que a gente tem é a moderna, é uma coisa assim. Mas como se já, para qualquer tipo de desenvolvimento lógico, você já pressupõe uma lógica básica ou fundamental. Uhum. Eu não sei como o cara sempre pressupor alguma lógica já, porque já está dentro de uma lógica quando ele começa a montar um sistema desse. Eu o acredito que Alan, sim. Pode dizer, Carlos. não, lembrei daquele conto que a gente leu, né, do Lewis Carroll, da tartaruga, né, Sim, sobre o problema das regras, né. No fundo, era um problema de regras. sim. Então, eu acho que tem abordagens que não pressupõem uma lógica por trás. Elas já Tem, ela introduzem. fala de outras lá. É, Eu é aqui lembrei dessa aqui quando vi. sim. Não, e aqui ele já vai dar um exemplo que talvez possa ser considerado em alguma medida o caso. Eu não sei, tinha que estudar mais a respeito. Porque esse problema, ele vai se cristalizar quando o task for fazer a diferença entre linguagem objeto e metalinguagem. Porque, querendo ou não, como posso dizer, a metalinguagem já tem alguns operadores que são veros funcionais. Isso é muito interessante. E aí você usa a metalinguagem para definir a linguagem da lógica proposicional. Ou seja, o que você está usando para definir a lógica já tem como pressuposto toda a lógica que está tentando formalizar a partir da linguagem objeto. Isso é em task. Isso é em task, isso é a partir de task. Só que aí entra. No desenvolvimento a partir do Frege, eu acho que o tratamento é diferente. É mais um tipo de argumentação que, na verdade, tenta a eliminação de possibilidades dado um significado que você atribui a um signo. E aí eu não sei se isso pressupõe operações lógicas. Assim, pressupõe no sentido que no mesmo momento que você introduz, você já não a utiliza. Porque nessa segunda acepção, eu acho que não é pressuposto. É uma coisa boa para pesquisar. Sim. Que eu vou continuar lendo. O Begriff Shift de Frege
de 1879, foi o primeiro tratado de lógica em que essa ciência foi desenvolvida de uma maneira completa, com um cálculo de proposições que lembra o de Crisipo, e depois, na sua devida altura, um cálculo de classes. Mas já em 1877, H. McCulloch tinha proposto um cálculo de proposições em que os princípios afirmados seriam implicações e não equações e deve, por isso, ser considerado o primeiro nesse aspecto, embora o sistema que ele elaborou não seja completo, como é o cálculo de Frege. Deixa eu ver. Ele está citando aqui o cálculo de centenas equivalentes. A teoria das relações. De Morgan e Peirce. O sucesso de Boole ao construir uma álgebra que continha todos os teoremas da lógica tradicional levou alguns lógicos a supor que toda lógica podia ser apresentada na forma algébrica. E na geração seguinte, fizeram-se algumas tentativas para elaborar uma lógica das relações do mesmo modo que se tinha elaborado uma lógica de classes. A exposição mais pormenorizada dessa orientação encontra-se na obra de Schroeder, Vorlesung über die Álgebra der Logik, lições sobre a álgebra da lógica. Mas a ideia original e a maior parte das proposições interessantes foram primeiras sugeridas por Peirce em uma série de ensaios escritos de 1870 e 1903, que figuram agora no terceiro volume das Collected Papers. Infelizmente, Peirce era como Leibniz, não só na sua originalidade como lógico, mas também na sua incapacidade constitucional de acabar os muitos projetos que concebeu. Isso aí é por causa do método dele, pô. Eu lendo isso aqui, eu lembrei do... Eu li hoje um texto do Peirce sobre o método dele. O jeito que ele fazia também para desenvolver os assuntos dele é impossível que ele terminasse alguma coisa. Depois vou mandar no grupo para vocês lerem. Interessantíssimo. 4 páginas só é ele falando sobre o método dele, como ele desenvolve as paradas da filosofia e tal, as ideias filosóficas. Mas sei lá, ele poder pegar, tirar 2 anos, assim, pegar tudo que ele desenvolveu e criar um sistema artificial que unificasse tudo. Rapaz, estudar Peirce é uma loucura, velho. É uma loucura. Porque o cara não é um filósofo de tratado. Ele é um filósofo de artigo. E, cara, se existe uma coisa péssima de estudar, é filósofo de artigo. Porque, cara, o cara, ele publica um artigo no jornal da esquina, aí depois ele viaja para outro lugar, publica em 3 jornais nesse lugar que ele viajou, manda um artigo lá para um país, lá no Chifrim, divulga lá também, e aí vai distribuindo. Não tem nenhum jornal que ele está sempre publicando. Quando você percebe, já publicou nos 30 jornais diferentes. E aí você tá lá lendo um específico, aí você sempre sabe de algum artigo que você nem sabia a existência, mas que é importante de alguma forma. E esse texto mesmo dele, nem título ele colocou no original. O pessoal que foi traduzir botou um título, porque nem título ele botou. Ele que ele escrevia, foda-se o título, tô escrevendo aqui a ideia. Pois é. Doideira da porra. Enfim. Aí, outra coisa, né? Aí o povo fala, não, mas agora tem esses, como posso dizer, artigos coletados. Velho, mas é tipo volumes e volumes que, às vezes, pelo título do artigo, você não sabe se ele trata daquele assunto que você está pesquisando ou não. Ai, ai. Leibniz figura também entre esses caras assim, que é o Leibniz escreveu alguns textos, assim, livros, mas a maior parte da filosofia dele também está nos artigos e textos que ele não publicou. Aí é osso mesmo. Enfim. Aliás, essa lógica do Leibniz que ele está tratando aqui não está nos tratados grandes deles que a gente conhece.
que tem uma coisa mínima, mas as teses originais dele sobre lógica não estão nesses textos. É muito interessante isso, na verdade. Em capítulos anteriores, alguém ia comentar alguma coisa? Não, eu ia pedir arrego aqui pra gente parar, porque eu tô com fome. Ah, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá tranquilo. Para aqui. É Então, que belezinha. começou a parte agora do outro, né? E aí seria Não, interessante pegar isso em uma aí hora e meia tá numa batida só. decente. Mas eu acho difícil pegar numa batida só, porque a gente tem que ir parando para ir pensando, senão a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Sim, sim, sim. Não, eu tava vendo quanto quadro faltava. E já para já Essa esse parte eu tô capítulo achando aí, interessante. esse capítulo que a gente leu até agora já expandiu demais já a minha visão. E demais mesmo, assim. Muito interessante. É, velho, eu gosto disso aí por causa disso. É um parágrafo que às vezes equivale a um livro todo. É muito interessante. Sim, sim. Sim, sim. Muito É, bem. gostei muito mesmo. Então, A gente vai manter as sim, eu ia perguntar só, você tem certeza que vai começar semana que vem, né, as aulas, né? Não tenho certeza, mas tem lá no. Você já entrou no Google Classroom? Não, ainda não entrei. O professor mandou, né, lá. Deixa eu entrar agora. A gente sabe disso agora. Ah, pronto, aí eu vou ver se é realmente Você a pegou alguma figura que eu tô. disciplina, Carlos? Não peguei não. Não teve nenhuma que. Essa daí me balançou, mas eu olhei assim, não tinha visto quem era o professor. E não vai ser todo dia não, viu, Carlos? Vai ser só 2 dias só na Ah, não é o semana que eu estou pensando, não. É outro. Esse é outro. Mas, mas sendo de lá, é gente fina. Esse tem sobrenome de rico. Não é esse, não. Canevário. Não, o que eu tinha pensado. Começa dia Cadê? A 22. emenda, é? Aumenta aí, Começa som. 22. É segunda-feira. Então começa segunda, então. Os Mas encontros vão ser terça e Ah, quinta, né? tá legal. Noção de lógica. Depois tem o quê? Também. Tabela linguagem verdade, cognitiva. tautologia. Ah, conectivos. Ah, tá filé. Essa primeira semana dava para acompanhar. Deixa eu ver ela segunda. Conjuntos também dá para acompanhar. Terceira semana. É, Aqui, olha. É bem, Noção é de bem lógica. Conectivo, fundamentos, né? na verdade, tautologia, implicações e não, esse equivalências aí tá lógicas. filé. Aí dá para acompanhar, sim. Método dedutivo, provas diretas, Filé. por positiva, contradição, contra-exemplo. Linguagem de conjunto. A linguagem da teoria dos conjuntos, álgebra de conjunto, conjunto das partes e produto cartesiano. Dá para Relações de, acompanhar. relações de equivalência e conjunto consciente, relações de ordem, lema de Zorn, Só não funções, sei o que é essa conceito, lema de Zor. Eu nunca ouvi falar de lema de Zor. Também não sei cardinalidade, o que é, não. Acho que é a conjunto única finito. coisa que eu não sei aí. Do resto eu já estudei O todos lema os de outros Zor, também. né? Esse também nunca ouvi É. falar, não. Eu já estudei, mas eu não lembro não o que é. Acho que o lema dele é estude matemática e não desanime. Em um conjunto não vazio e parcialmente ordenado, todo subconjunto totalmente ordenado tem uma cota superior. Então, o conjunto tem um elemento maximal. Oh, porra. Realmente a gente tem que aprender a teoria dos conjuntos. Ele falou aí, mas eu não entendi muita coisa, não. É que no É começo o eu que eu tava disse. entendendo, daqui a pouco Não ele... Não, desanime. e aqui é melhor ainda, porque aqui o lema desordem é equivalente ao axioma da escolha. Que massa isso Vamos ver. aqui. Vem falando o axioma da escolha. É Sim, equivalente ao axioma da escolha. O axioma da escolha já é mais famoso, né? vamos lá. Descrição intuitiva. A descrição intuitiva é grande, mas vai lá. O axioma da escolha diz que se você tiver uma coleção de cestas, cada qual contendo pelo menos um objeto,
Então é possível afirmar a existência de um conjunto, o conjunto escolha, que contém exatamente um objeto de cada cesta, mesmo que haja um número infinito de cestas, e não haja nenhuma regra que estabeleça qual objeto de cada cesta deve ser escolhido para formar parte desse conjunto. Ah, tá, perfeito. Super equivalente mesmo. Super equivalente. Porra. Ai, ai. Muito bom. Com essa, vocês estarão, como é o nome? Possibilitados a fazer filosofia da matemática no futuro, não é isso? Ela é pré-requisito. Exato. É. Só que eu não sei se vai abrir, porque a filosofia da matemática não abre com frequência, não. É foda. No departamento de Eu acho que a gente pode filosofia não solicitar, né? tem, né? Não, no departamento de filosofia não tem, A- não. Nem a Tem previsão dela, né? Nada. a previsão dela. Hum. Em Alan, eu acho que depois que acabar essa disciplina e coisa e tal, se for o caso para ter aquela disciplina lá, Introdução à Filosofia da Matemática, eu acho que a gente pode fazer uma solicitação, de repente, angariar uns alunos aí do departamento de matemática, se for o caso. Ou esse pessoal que já está estudando com vocês aí também, já deixa Então, empolgada a tem galera. quase 60 negros, velho. Quase 60 negros lá. Então, Provavelmente deixa tem a galera mais de empolgada. algo. Deve ter alguns que acabam se interessando pela filosofia da matemática. Sim. A gente faz esse esforço, então. É isso aqui que nos aguarda. Aparentemente. É isso aí. Vamos lá, né? Bom, vai ser terça e quinta, então acho que dá pra gente fazer as reuniões aí quase diárias aí pra gente estudar, né, velho? Tal. Dá sim. Eu particularmente me interesso muito em fazer reuniões diárias. Principalmente com aquele livro. Aquele livro é muito bom, cara. Pelo menos a parte que eu li. Fiquei Ele é, impressionado. tipo assim, um curso bem sintetizado, bem, assim, é denso na questão que tem muita informação, mas é bastante útil. Eu Muito acho que ele vai se interessante. basear, a maior parte é naquele livro, viu? Eu tenho pra mim. Os outros eu acho que são mais complementares. Eu ainda peguei os 3 ou 4 outros ainda que estão lá, consegui baixar ainda. Espero que sim. E pela ementa dele não vai abranger nem metade do livro, praticamente, eu acho. Pois é. Mas dá pra gente continuar estudando por aquele livro, né, depois. Já, hoje, com certeza. Tem a sobra de dúvida. Então, semana que vem vai ser uma semana complicada para mim, viu? E vai ser começo de tudo, porque aqui onde é que eu moro, o dono vendeu o apartamento e a gente vai se mudar semana que vem. Vai ser uma semana Oh, porra. embaçada. Embaçada. Aí tem que mexer com a internet, tem que mudar a internet, tem que mudar não sei o quê. Pode dar um descanso nessa semana só para a galera pegar o fôlego aí, quem vai fazer disciplina e tal. E o tempo você se organiza. E o negócio que já é semana que vem, né? Já começa, né, as aulas. Eu vou ter que Então, dar um jeito de trabalhar e fazer a aula e fazer a mudança. É Vamos doideira, ver. velho. E o grupo, a gente mantém no mesmo horário? Ou a gente troca o horário? por mim, mantém no mesmo horário, só se ficar ruim para vocês. Eu Ah, acho que pra mim dá não pra fica. manter, viu? Eu acho que dá pra manter, né? Não. Porque a aula Beleza, vai então. ser mais cedo, né? Então, eu só vou ter que. De qualquer maneira, eu vou ter que me organizar melhor, acordar mais cedo, pra dar conta de tudo. Mas tá de Sim. boa. Ah, mas vai ser bom, vai ser bom. E vocês Realmente. viram alguma portaria do MEC dizendo que vai ampliar aulas remotas até o final do ano, alguma coisa? Eu não li nada não, só vi o murmurinho. Eu não vi do MEC, não. O que eu vi foi que a USP e outra universidade aí já decidiram fazer o próximo semestre, parece, todo online. Hum, E parece que está muito de universidade para universidade. Eu acho, Ah, eu acho que como é que fez foi, tá autorizado, entendeu? Acho E que é cada um isso, tá decide. autorizado. Só que aí a universidade tem autonomia se vai fazer ou não. Hum, ok. Eu não sei se dá para fazer direito aí, tem que ver. Muito tanto de coisa tem que ser vista, eu não sei. Nem sei se seria bom, não sei se eu quero também.
Rapaz, Particularmente, eu acho eu prefiro a aula a presencial, mas presença a interação é outra, porque uma aula não é só explanação do professor. A aula também é aquele retorno instantâneo, os insights que são dados, a leitura prévia, a interação é, simultânea, não aquilo é tem nem como riquíssimo. comparar a quantidade É, de coisa que você aprende presencialmente do com que certeza. online. A Porque, tecnologia assim, ela uma pode ser um coisa. instrumento complementar, não é que vá é, deixá-la de lado, mas não substitui não a presença. E é É assim, outra coisa. diferente quando a gente faz a reunião de duas, três, quatro pessoas, Pronto. é uma coisa que dá para você desenrolar mais facilmente, porque as dúvidas assim, são menos dúvidas, porque tem menos pessoas, então dá para meio que ir passando. Correto. E você entendendo. Agora, numa sala de 50 alunos, por exemplo, como vai ser, como é que vai ser isso? Só se for começar a tirar dúvida de todo mundo, acabou a aula. Isso. É, Verdade. no caso, no nosso realmente. caso, não são 50 alunos, mas 20 alunos já fudeu, entendeu? Não, eu E acho o que aspecto da empatia também, né? É importante. a teoria É, só vai ser positiva mesmo. Uhum. é. A aula. Ele vai deixar pra gente se arrombar sozinho. Sim, então. Não, mas no e-mail lá ele falou, os encontros online é para tirar dúvidas e tudo mais, tipo assim, e é para fazer a leitura e os exercícios sozinho mesmo. É. É capaz até Padrão da gente Instituto encontrar alguma outra, Universal. tipo, se vira aí, né? Mas o que eu tô falando é justamente isso. Por exemplo, tem 58 alunos, ele vai conseguir tirar dúvida de todo mundo em 2 horas? Não vai. Nunca. Dúvida de Rapaz, matemática, não vai. não, claro, se todo mundo se empenhar, não. Aí, sei lá, eu É. não coloco minha mão no fogo, não. Sim, Eu já não, não eu sei tô se eu vou partindo assim, ficar eu tô partindo do princípio que todo mundo que decidiu fazer está interessado em aprender. Entendi, entendi. É, é claro que vai ter pessoa, muita gente vai ficar com vergonha, por exemplo, vai querer perguntar e não vai querer repetir a pergunta, entendeu? Tem toda aquela coisa. Então, não Mas sei. relaxe. Qualquer disciplina, matemática, lógica, a evasão sempre é grande. Infelizmente, Não, o Alan já falou que essa disciplina tem muita reprovação, né? Rapaz, historicamente sim, eu não sei se com a nova reformulação atenuou, mas historicamente tem muita reprovação. Então é igual lógica, pô, que eu acho bem assim, bem mais tranquilo, mas tem bastante reprovação, segundo o Renato, é tanto que é, tem monitoria para é lógica. alta. Com Era mais certeza. alta quando o Renato Principalmente não quando estava pega na cabeceiras, né? UFES. Exatamente. Era mais alta quando não era Renato que dava disciplina. A aprovação era Melhorou altíssima. com o Renato, mas ainda tem O uma pessoal nem galerinha. coloca mais o cabeceiras, né? Só tá o Que foi? cabeceiras. Desculpa. O Renato nem coloca mais o cabeceiras, ele até pede pro cabeceiras, deixa eu dar lógica, deixa eu dar mais. O cabeceira já desistiu e falou pra mim assim que não quero mais dar lógica não, agora eu quero só disciplina assim, que eu não tenho que me esforçar. Ô, Heredade. ô, ô, Aquela ô, Oswaldo, nesse ética para a aspecto pessoa poder ter a parado. gente foi privilegiado, viu? Porque a gente pegava um reforço de luxo com cabeceiras, porque ali Sim, era um reforço de luxo, diga se não era verdade. sim. Aprendia bem mais com ele naquele tempinho ali, velho. É, não, ali era um reforço de luxo. Era um reforço de luxo. Ah, que Mas bom. beleza. Essa era bom. Né? Vai dar tudo certo no final. Vai sim, cara. Tô na torcida. Boa sorte aí para Você tá vocês só que nos verbos aí em alemão, né, Alan? Werden, wollen. Eu tô. Às vezes eu estudo conjugação. a gente pode encerrar a gravação e continuar conversando, né? E para você Ah, que pode está nos assistindo, pode apertar aí no sininho do Alan e esperar o Siga, próximo vídeo. é, siga a gente. Até Falou, aparece pessoal. aqui no YouTube e vai entrar para uma aula de 2 horas. Eu vi um vídeo de 2 horas Rapaz, de tem estudo de no abstração bom, matemática. no bom sentido tem doido para tudo nesse mundo, viu?
No bom sentido, viu? Falou, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau.